Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de genética molecular e o assunto dessa aula vai ser o código genético, pessoal. O código genético faz parte do estudo da tradução. A tradução, para quem não lembra, é mais uma daquelas etapas de produção de proteínas. A gente viu que tem basicamente 3. A gente precisa encontrar o gene no DNA que tem aquela receita para a proteína que a gente quer produzir. Não só proteína, mas também polipeptídeo, né? Enfim, qualquer estrutura que seja formada por vários aminoácidos, tá? Então, assim, se eu quiser formar polipeptídeo, se eu quiser formar proteínas, eu preciso ter a receita disso, que a gente já viu que a receita fica lá no DNA, numa região que a gente chama de gene. Esse DNA precisa passar por um processo chamado de transcrição, que é a formação da molécula de RNA. A gente viu que uma molécula de RNA bem importante é o RNA mensageiro, e que as bases nitrogenadas do RNA mensageiro se organizam em códons, né? Quer dizer, a cada 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro, tu tem um códon, ou seja, um código. Um código esse que quem sabe ler é uma organela muito simpática que tem lá no citoplasma chamada ribossomo. Essa aqui é uma ilustração mostrando para vocês a subunidade maior do ribossomo e aqui a subunidade menor do ribossomo. A gente vai ter uns outros parceiros aí para ajudar a explicar o processo de tradução, mas antes de chegar lá, eu quero que vocês entendam que quadrinho maluco é esse daqui. Isso aqui é o que o ribossomo sabe fazer. O ribossomo, por exemplo, se ele encontra uma sequência de RNA mensageiro como essa, ele se depara com vários códons, com várias trincas formadas por uma sequência determinada de bases nitrogenadas. Como que o grão de ribossomo, olhando para isso daqui, vai saber dizer que aminoácido ele deve saber adicionar, né? Porque, como vocês sabem, proteínas, né, são polímeros de aminoácidos. Polipeptídeos são polímeros de aminoácidos, ou seja, são compostos por vários aminoácidos. Então, eu preciso saber a sequência de aminoácidos correta para saber montar a minha proteína. E a sequência está aqui, ó. O que é isso? Isso aqui são códigos que o nosso querido ribossomo sabe ler muito bem. Por exemplo, esse primeiro código que a gente viu aqui, GGA, tá? Esse aqui é o códon do RNA mensageiro. Se o ribossomo ver GGA, ele vai saber que o aminoácido que ele tem que colocar é o seguinte. Ele procura aqui na primeira base do códon, tá? G. Na segunda base do códon também era G. Vocês podem ver que a segunda base a gente procura aqui em cima, tá? Então, G aqui embaixo, G aqui em cima. A gente vai encontrar os dedinhos nesse quadrante aqui do cantinho. Era GGA, certo? GGU, GGC, GGA. Ou seja, o aminoácido que o ribossomo vai adicionar à cadeia polipeptídica em formação é a glicina. Por exemplo, se o próximo códon fosse CCA, primeiro códon C, segundo códon C, terceiro códon A. Vamos lá, C, terceiro códon A. CCA significa a colocação do aminoácido prolina. Se fosse, vamos lá, UCC, primeira base, a gente procura aqui, achamos o U. C na segunda base, o C na segunda linha, C. Serina é o nome do aminoácido que o ribossomo vai colocar. Como ele vai fazer isso, a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Mas o que a gente tem que saber a respeito do código genético de importante? Seguinte, a gente tem 4 bases nitrogenadas possíveis que podem aparecer ali no RNA mensageiro. A gente tem, por exemplo, a uracila, a gente tem a citosina, a gente tem a adenina e a gente tem a guanina. Essas 4 bases nitrogenadas, para formar códons, elas têm que ficar organizadas 3 a 3, certo? Se tu organizar essas quatro bases nitrogenadas 3 a 3, tu vai ter um total, pessoal, de 64 combinações possíveis, o que dá 64 códons possíveis. Lá na bioquímica, quando a gente estudou proteínas, a gente viu que existem apenas 20 aminoácidos, certo?
Esse aqui, pessoal, é um paralelo interessante. A gente tem 20 aminoácidos e 64 códigos possíveis para ele. Ou seja, para cada aminoácido que existe, tu tem a possibilidade de vários códons, certo? Os cientistas usam um termo para isso. A gente diz que o código genético é degenerado. Dizer que o código genético é degenerado significa que para cada aminoácido tu tem mais de um códon possível, tá? Nem todos os aminoácidos têm mais de um códon, mas isso serve para a maioria. Por exemplo, olha só, a fenilalanina tem aqui pelo menos 2 códons possíveis. Se o ribossomo ler a sequência UUU ou UUC, o aminoácido que ele vai incorporar na cadeia é exatamente a fenilalanina. Leucina, por exemplo, olha só quantos códons possíveis tu tem. Tu tem 1, 2, 3, 4, 5 códons possíveis para um aminoácido só. 6 aqui embaixo, leucina, ó. Então tu tem vários, pessoal, vários códons possíveis para apenas um tipo de aminoácido. A metionina, por exemplo, que é o nosso códon de iniciação, ela tem apenas, a metionina, nosso aminoácido de iniciação, ela tem apenas um códon possível, né? E tem outra também, nem todo códon codifica aminoácido. A gente tem os códons de parada, que são esses aqui, o AA, o AG e o GA. Esses 3 códons aqui mostram para o ribossomo que ele acabou de fazer a tradução, que ele acabou de incorporar aminoácidos, que a missão dele está cumprida. Então ele larga de mão aquele RNA mensageiro e passa para o próximo. Tá? Então esses aqui são códons de paradas e a UG é o nosso códon de iniciação, mas ele incorpora um aminoácido, ao contrário daqueles que não incorporam nenhum. Esse aqui incorpora a metionina. A metionina, depois de incorporada na cadeia polinucleotídica, ela pode ou não ficar ali, né? Vai depender do processo de maturação de proteínas. Mas espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, tá, pessoal? O código genético ele é degenerado porque existem códons sinônimos, códons que significam para o ribossomo o mesmo aminoácido. E tem mais um termo interessante para vocês saberem a respeito do código genético. Os cientistas usam um seguinte termo: o código genético ele é universal. Dizer que o código genético é universal significa dizer que todos os seres vivos, tá, com raríssimas exceções, se é que isso existe, né, mas todos os seres vivos que têm ribossomos, eles respeitam essa tabela que vocês estão vendo aqui, pessoal. Para todos os seres vivos, a sequência CAU significa histidina. Para todos os ribossomos, tanto de bactérias, quanto de protozoários, quanto de humanos, quanto de cachorro, quanto de gato, a sequência UUG significa leucina. Isso daqui é universal, é para qualquer ser vivo, tá bom, pessoal? Então, essas são as 2 palavrinhas que vocês têm que saber a respeito do nosso código genético. No próximo vídeo a gente vai aplicar isso aqui e vai ver como é que o ribossomo faz para conseguir produzir a tal da proteína utilizando aquela tabela lá. Certo, gente? Beijo e até a próxima!